querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos começar o nosso segundo capítulo da disciplina de Nutrição e Saúde para criança. Então vamos começar hoje falando sobre alimentação adequada é um direito social. Então, alimentar-se bem está previsto até na nossa Constituição Federal, né? Então, é um ato que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e hoje a gente vai pensar em algumas questões que vão nos ajudar a ter essa alimentação mais adequada. Então, vamos ver aqui primeiro a definição para nós pensarmos em alimentação adequada, obviamente, é para ter uma melhor saúde. Então, eu trouxe para vocês a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é a seguinte, ó, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Então, assim, a parte alimentar, ela vai te ajudar a ter essa condição de saúde, mas a parte alimentar, ela passa por todas essas questões, ó, física, mental e social. Por quê? Porque ela está ali, a alimentação tem essa questão de juntar as pessoas. Toda vez que a gente pensa em encontrar alguma coisa, ou é um cafezinho, ou é um lanche, ou é uma refeição, então tem esse aspecto social também. E a gente não pode desconsiderar isso. Bom, mas uma alimentação e uma nutrição, elas constituem o quê? De um requisito básico para a promoção e proteção de saúde, que vai o quê? Possibilitar esse indivíduo, o quê? Principalmente quando a gente está falando em criança, um crescimento e desenvolvimento adequado. Então, é importante que desde criança nós possamos não só falar, ensinar, mas também dar exemplo. Por exemplo, é muito complicado um professor que fala em sala de aula, por exemplo, dentro da aula de ciências, né? Somos um curso de pedagogia sobre uma boa alimentação e vai na cantina e toma uma Coca-Cola e come uma coxinha. Isso não é legal, porque a criança ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. O ideal é que haja uma harmonia entre a fala e a prática, porque a criança nos observa o tempo inteiro. E falando nisso, a escola é um espaço para a produção de saúde. É por isso que eu estou batendo nessa tecla de que é importante você, nesta disciplina, você repense a sua alimentação. Porque se você repensar a sua alimentação, ela é uma disciplina extremamente prática que você pode ir repensando e mudando algumas coisas, porque dessa forma você vai conseguir resultados mais eficientes com o seu aluno, tá? Então, a escola ela é um ambiente propício para isso, para os alunos, para o funcionário, para a comunidade como um todo. Você pode ser um agente modificador do hábito alimentar, falando e dando exemplos, né? Eu, por exemplo, onde eu trabalho, eu sou a professora marmiteira. Eu ando sempre com marmita e saco de fruta. Né? Às vezes eu tenho alguns colegas que falam assim, chegou a professora Laura, parece que ela acabou de passar no sacolão. Porque às vezes eu passo o dia inteiro na minha instituição, numa das minhas instituições de ensino, e eu estou lá e nos meus lanches eu como as frutas. Isso é muito importante, tá? Bom, mas a gente falando de alimentação e nutrição, é muito importante nós entendermos a diferença, né? Ou se há a diferença, na verdade há uma interligação entre isso. Então, o que é o alimento e o que é o nutriente? O alimento é aquilo que nós enxergamos. Todo mundo fala assim, quando vê assim, eu comi pão. Pão, a grande maioria das pessoas sabe que pão é uma fonte de um nutriente chamado carboidrato. Porém, quando você come um pão, você não vê o carboidrato, a glicose que está lá dentro. Então, a diferença inicial entre alimento e nutriente, porque nós vamos agora nessa parte da disciplina entrar especificamente no bloco de nutrientes. Então, a diferença é, o alimento é aquilo que eu vejo, visível a olho nu, e o nutriente é aquilo que eu não enxergo, mas ele está lá dentro, e é esse nutriente que vai fazer com que o nosso organismo trabalhe mais eficientemente, ou às vezes não tão eficientemente, gerando algumas doenças, tá? Então, como os nutrientes se classificam? Lembrando que o nutriente é aquilo que está dentro do alimento. Então, os nutrientes, eles se classificam em macronutrientes. Quem são esses macronutrientes? Carboidratos, proteínas e lipídios. Esses são os nossos macronutrientes. Características sobre os macronutrientes. Eles fornecem, esses nutrientes, eles que fornecem energia para o nosso organismo. Os micronutrientes que nós vamos falar daqui a pouco, eles não fornecem energia, que são as vitaminas e os sais minerais, tá bom? Então, a gente já vai diferenciando. Então, macronutriente fornece energia para o nosso organismo. Outra característica importante dos macronutrientes, eles devem ser ingeridos, em grandes quantidades, em maiores quantidades.
Na verdade, eles devem ser ingeridos em maiores quantidades e também nos alimentos eles se encontram em maiores quantidades, tá? Então, o nosso organismo precisa deles. E a outra diferença é que o arranjo molecular dos macronutrientes são mais complexos, tá? Bom, se eu tenho os macro, eu tenho os micronutrientes. Como eu falei um pouquinho, os micronutrientes são o quê? As vitaminas e os sais minerais, né? Então, as vitaminas e os sais minerais são nutrientes que eles não produzem energia, eles não fornecem energia para o nosso organismo. Porém, eles participam do processo de produção de energia. Então, eles não vão fornecer, por exemplo, de uma molécula de ácido ascórbico. O ácido ascórbico é o quê? A vitamina C. Eu não consigo produzir energia a partir da vitamina C, mas eu preciso da vitamina C para que a energia para o meu organismo seja produzida. Tudo bem? Então, essa é uma diferença entre o macro e o micro. O macro fornece energia, o micro não, ele participa. Outra diferença é que eles devem ser ingeridos em menores quantidades. Mas não é porque eles devem ser ingeridos em menores quantidades que eles não são importantes. Algumas vitaminas e alguns minerais são vitais. Por exemplo, se você não ingerir vitamina K adequadamente, você pode sangrar até morrer, porque a vitamina K, ela participa da coagulação sanguínea. Se você não comer ferro adequadamente, você pode ter uma anemia ferropriva e você pode vir a óbito também. Então, não é porque você tem que comer em menor quantidade, não quer dizer que ele não é importantíssimo. A gente diz que eles são em menores quantidades, mas eles são vitais para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, os micronutrientes participam do processo de produção de energia, devem ser ingeridos em menores quantidades e eles apresentam um arranjo molecular mais simples, tá? Então, a aula de hoje, ela foi mais essa videoaula, mais introdutória para a gente entender essa parte, porque no nosso próximo encontro nós vamos falar especificamente dos macronutrientes. Nossa mensagem de hoje é a seguinte: acreditar que você pode já é o meio caminho andado. Não esqueça disso, continue vendo as videoaulas, vai ter os fóruns provocativos para vocês buscarem mais informações, né? E também façam os exercícios e vejam o vídeo que eu vou deixar para vocês. Hoje nós vamos começar a ver o nosso primeiro macronutriente, que são os carboidratos. Então, inicialmente a gente vai falar de uma questão terminológica e de onde vêm os carboidratos para nós entendermos melhor e fazermos escolhas mais inteligentes acerca desse nutriente. Porque ele é um nutriente que é extremamente marginalizado. Quando alguém pensa em emagrecer ou perder peso, a primeira coisa que vem é cortar pão, macarrão e arroz, por exemplo, na dieta. E hoje a gente vai entender que isso não é uma ação muito inteligente quando a gente pensa que o organismo tem que funcionar de forma eficiente. Então vamos aqui a algumas questões terminológicas. Então, carboidratos, hidrato de carbono, glicídios, glucídios ou glicídios ou simplesmente açúcares, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Onde a gente encontra os carboidratos? Então, eles são amplamente distribuídos nas plantas. Como eu acabei de falar para vocês, pão, macarrão, arroz, a gente está falando de alimentos de origem vegetal. E, na verdade, os carboidratos que nós comemos no nosso dia a dia, eles são encontrados mais de origem vegetal. No nosso organismo é que nós vamos abastecer e armazenar no organismo, tá? Onde eles desempenham funções metabólicas importantíssimas que nós vamos ver ao final dessa videoaula, mais pra frente, tá? A composição química dos carboidratos é importante nós entendermos, eles são compostos orgânicos formados por hidrogênio, carbono e oxigênio. Por que eu trago isso daqui? Porque mais pra frente a gente vai falar sobre as gorduras e eles têm a mesma composição química. E é por isso que todo mundo fala, e isso é verdade, quando a gente come muito carboidrato a gente engorda. Por quê? Porque o carboidrato, por ter a mesma composição química das gorduras, eles facilmente se transformam em gordura. E como nós temos só apenas 2 locais no fígado e na musculatura para guardar carboidrato, quando nós nos alimentamos, o excesso ele é transformado em gordura. Então, por isso que eu trouxe essa composição química para você entender, tá? Bom, mas de onde vêm os carboidratos? Como eu falei para vocês, os carboidratos vêm das plantas. Então, vamos entender essa relação das plantas com o ser humano, tá? As plantas são seres autótrofos. Você deve lembrar isso lá da sua educação básica, não é? O que é um ser autótrofo? São seres que produzem os seus próprios alimentos. E
que as plantas fazem isso através de um processo chamado fotossíntese. Para ela fazer a fotossíntese, ela precisa o quê? De gás carbônico, luz e água. Assim, elas produzem glicose. Essa glicose elas armazenam na forma de amido e nós vamos lá e comemos para nós termos energia. Mas elas mesmas produzem os alimentos dela. Diferentemente de nós, seres humanos, que não somos autótrofos, nós somos heterótrofos. O que quer dizer isso? Nós precisamos nos alimentar para produzir energia. Então, diferentemente das plantas que fazem fotossíntese, nós fazemos uma coisa chamada respiração celular. É através desse conjunto de ações, de reações metabólicas do organismo, que nós vamos produzir energia. Como que a gente faz isso, né? Então, para fazer a respiração celular, diferente das plantas que usam gás carbônico, nós usamos oxigênio, né? Os nutrientes que vêm dos alimentos, água e durante esse processo nós produzimos o quê? Energia para o funcionamento do organismo e vamos liberando gás carbônico. Então, a gente utiliza esse oxigênio chega lá na célula, nós produzimos energia. Durante a produção dessa energia, na célula nós liberamos gás carbônico, esse gás carbônico volta para nós fazermos essa expiração. Bom, para nós entendermos os carboidratos, é muito importante nós sabermos como eles se classificam, para nós podermos fazer escolhas mais inteligentes, como eu falei para você. Que não é uma escolha muito inteligente quando você pensa em cortar arroz, pão e batata da dieta, né? Então, assim, os carboidratos, eles se dividem em simples. Os carboidratos simples, eles são os monossacarídeos e disacarídeos. O que são esses termos? Mono de um, de dois. Quer dizer o quê? Eu tenho uma molécula de açúcar ou no máximo duas. Por que é importante nós sabermos disso? Porque os carboidratos simples, como é só uma ou duas moléculas, eles têm absorção muito rápida. Tudo bem? E qual é o problema de ter uma absorção muito rápida? Quando a gente tem uma absorção muito rápida, né? As moléculas são simples, a absorção aqui, ó, é rápida. O que vai acontecer com o nosso organismo? Nós vamos ter uma baixa saciedade. Então, quando a gente come alguma coisa doce, rapidamente a gente vai ficar com fome. Por quê? Porque a absorção é muito rápida. Então, esses tipos de alimentos, os adocicados, que é uma característica dos carboidratos simples, esses sim podem ser reduzidos da nossa alimentação. Por que eu digo reduzidos da nossa alimentação? Porque dentre os carboidratos simples, nós temos um grupo de alimentos que tem um tipo de carboidrato simples que é a frutose, ou seja, a frutose é o tipo de carboidrato simples que está presente nas frutas, que essas a gente não deve tirar. Agora, todas aquelas que são doces, as balinhas, os chocolates, os adocicados, as bolachas recheadas, isso sim, ao invés de você pensar em tirar o pão, o macarrão da sua dieta, pense nesses doces, isso sim deve ser retirado. Tá bom? Mas isso a gente está falando dos carboidratos simples. Nós temos, porém, os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, a gente vai ter moleculões. Lembra do simples? Eu só tinha uma ou duas moléculas. Aqui eu vou ter várias moléculas. E se eu tenho várias moléculas, eu vou ter um tempo de absorção maior. E se eu tenho um tempo de absorção maior, isso vai me conferir o quê? Uma saciedade maior. Só que dentro dos complexos, né, os complexos diferentes dos simples, o carboidrato complexo ele não tem normalmente o sabor adocicado. Aí sim eu estou falando da batata, do pão, do macarrão, são carboidratos complexos. Porém, dentro dos complexos eu vou ter o quê? Os complexos refinados e os complexos integrais. Você lembra quando eu falei do integral lá no começo do nosso capítulo, né, no capítulo 1, que eu mostrei o grão lá? Então chegou a hora da gente pôr isso em prática um pouquinho. Então eu tenho um carboidrato complexo refinado, que é o que? A farinha branca, o pão branco. Ele é melhor do que o doce? É, porque ele tem uma absorção mais lenta, vai ter uma saciedade um pouco melhor. Mas qual que seria o alimento que vai me dar uma maior saciedade e um valor nutricional melhor? Os carboidratos complexos integrais. Então, sempre em dieta, quando a gente pensa num plano alimentar, é muito importante, pelo menos uma vez durante o dia, a gente ter um alimento integral. Porque eu tendo alimento integral, eu vou ter uma saciedade maior. Por que a saciedade vai ser maior?
porque o tempo de absorção ele é mais lento. E por que é mais lento? Porque lembra? Os polissacarídeos têm várias moleculinhas que levam o quê? Um tempo para ser absorvido. Então isso é uma prática na dieta, no dia a dia, que ela é muito favorável ao funcionamento do nosso organismo. Bom, os polissacarídeos eles estão divididos em alguns tipos, né? Nós temos o amido, que é o que? A forma como as plantas armazenam glicose, e nós temos o glicogênio, que é a forma como nós, seres humanos, armazenamos glicose no nosso organismo. Tá? E por último, a gente tem ainda dentro do grupo dos polissacarídeos a celulose. O que é a celulose? A celulose são as fibras. É muito comum as pessoas ou os médicos prescrevem, né? Tem que comer fibra. E chega pra gente e fala assim, olha, o médico falou que eu tenho que comer fibra. Onde que está a fibra? Por que o médico não fala onde que está a fibra? O que são as fibras? As fibras são substâncias que estão presentes nas células vegetais, tá? E nós temos dois tipos de fibra, a fibra solúvel e a fibra insolúvel. Aonde estão as fibras insolúveis? Elas estão nas cascas, nos talos e nos bagaços dos vegetais, onde é a que a gente normalmente joga fora. Em pedagogia é muito interessante fazer os projetos de horta, de aproveitamento integral dos alimentos, onde a gente vai poder o quê? Ensinar para as crianças que esse tipo de parte dos vegetais não é lixo, porque muitas vezes eles vêm de casa com o conceito de casca, talo e bagaço é lixo. E ali está toda a fibra alimentar que vai ser importante o quê? Para o funcionamento do intestino, porque a função dela é formar o bolo fecal. E a gente tem a fibra solúvel, que está na polpa, né? A fibra solúvel está na polpa e ela vai ser importante o quê? Para alimentar as bactérias que estão na nossa microbiota. O que é a microbiota? A nossa flora intestinal. Tá? Aqui as funções, rapidamente, dos carboidratos, que é fornecer energia. A gente também, como eu já falei, amido e glicogênio de reserva. A parte estrutural no nosso DNA e RNA também tem açúcar. E é muito importante a ingestão adequada de carboidrato, porque ele é o combustível, né, para o nosso sistema nervoso central. Muito bem, hoje nós falamos sobre os carboidratos, falamos sobre a definição, a classificação e as funções. A minha mensagem de hoje para vocês é: coloque seu coração, mente e alma, mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso. Hoje nós vamos falar sobre as gorduras, né? As gorduras têm um apelo muito interessante, porque a maioria das pessoas gostam pelo paladar, mas as odeiam quando elas estão em excesso do corpo. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o conceito geral, também falar sobre as funções da gordura, porque as gorduras têm múltiplas funções no organismo, e também aprender a diferenciar os tipos de gordura para você fazer escolhas mais saudáveis. Tá? Então vamos aqui, ó. Lípides, lipídios ou gorduras. Questão terminológica que querem denominar a mesma coisa. São substâncias que são caracterizadas pela baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solvente orgânico. Com certeza, lá na sua educação básica, você deve ter feito aquela experiênciazinha de colocar água e óleo. Ali, o que quer dizer essa baixa solubilidade? Porque ela não é solúvel em água, né? Então ela não se mistura. Porém, se você colocar ali um detergente e misturar, o que vai acontecer? Ela vai se dissolver. Por quê? Porque o detergente tem solventes orgânicos, né? Então são características que a gordura apresenta. São substâncias orgânicas também formadas lembra lá do carboidrato? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Daí a fácil conversão de carboidrato para gordura, e aí a gente acaba engordando quando come em excesso carboidrato ou a própria gordura. Bom, falando um pouquinho em calorias, se a gente fala em calorias, nós vamos falar o quê? Lembra lá da nossa aula dos macronutrientes, onde eu falei para vocês que apenas os macronutrientes forneciam energia? Pois bem, quando eu falo em energia, uma unidade de medir a energia são as calorias. Então vamos ver aqui o valor energético desses macronutrientes, tá? Então 1 grama de carboidrato fornece para o organismo 4 calorias, 1 grama de proteína também 4. Porém, as gorduras são o grupo dos nutrientes que apresentam maior densidade energética dentre todos os nutrientes, tá? Então a gordura vai nos fornecer 9 calorias por cada graminha.
E aí, já para a gente começar a pensar um pouquinho no tipo de gordura, quando eu falo 1 grama de gordura fornece 9 calorias, não importa o tipo de gordura. O que eu estou querendo dizer? Que tanto o azeite extra, mega, blast, virgem, que é super caro, e a banha de porco vão fornecer as mesmas 9 calorias. Pensa nisso para você escolher. Então, essa é a primeira dica que eu estou dando para você em relação à parte energética. Porque em alimentação a gente tem que pensar sempre em 2 aspectos: qualidade e quantidade. Se eu errar num desses 2, eu não vou conseguir ter uma alimentação balanceada. Por exemplo, o azeite, a gente vai já ver que tipo de gordura é realmente uma gordura muito boa e saudável para o organismo. Então, acertei na qualidade. Porém, se eu pego o vidro de azeite e faço assim, porque é saudável na minha salada, eu estou errando o quê? Na quantidade. Então, a gente tem que pensar nessa questão energética para não errar o balanceamento. Tudo bem? Então, isso aqui é só para a gente lembrar que a gordura é o nutriente mais energético que a gente tem contido no alimento. Bom, vamos falar um pouquinho das funções, porque apesar de muita gente ter essa dificuldade com a gordura, essa paixão porque é gostosa, mas uma aversão porque no corpo em excesso ela é complicada de administrar, ela tem muitas funções importantes para o organismo. Ó. Elas fazem parte das nossas exigências nutricionais. Se nós pensarmos no plano alimentar diário, a recomendação é em torno de nós termos no nosso dia a dia de 20 a 25 até 30% do volume alimentar que eu como deve vir de gordura, tá? Fonte energética concentrada, nós já vimos, né? Mais do que o dobro do carboidrato da proteína. Aí começam aqui as funções, por que elas são exigências básicas? Elas são importantíssimas porque elas participam da absorção das vitaminas lipossolúveis. A gente vai ver na nossa videoaula sobre micronutrientes. Quem são as vitaminas lipossolúveis? São as vitaminas A, D, E e K. Sem gordura, essas vitaminas elas não vão ser absorvidas. Então, eu preciso de gordura para absorvê-las. Por isso que está aqui, ó, vinculo vitaminas lipossolúveis. É um componente vital dos organismos vivos. Então, a nossa membrana plasmática, que é a membrana que envolve todas as células, é uma camada bilipídica. Eu preciso de gordura para formar, tá? Ácidos graxos essenciais são gorduras que precisamos comer. Ácidos graxos é uma parte da gordura, a parte mais importante da composição química da gordura. E esses tipos de ácidos graxos, que você já deve ter ouvido falar em ômega 3, ômega 6, você já deve ter ouvido falar. Essas são as gorduras essenciais, é por isso que a indústria farmacêutica derrama nas farmácias suplementos à base dessas gorduras. Por quê? Elas sabem que são gorduras que o corpo não produz, então elas preferem fornecer. Porém, nós temos alimentos que têm essa gordura e a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Outras funções, agora, mais que a indústria alimentícia usa, de uma forma, eu digo até não muito leal contra a gente, né? Porque as gorduras, elas são substâncias untosas ao sabor e ao tato. Bom, é impossível você convidar alguém para fazer um churrasco e você pega aquela picanha e vai lá e tira toda a gordura. O que vai acontecer com o seu churrasco? O seu churrasco vai fazer sucesso? Muito provavelmente não. Por quê? Porque a gordura ela vai penetrar, vai dar maciez e vai saborizar. Até aí tudo bem, não tem problema. Pode deixar a gordura da picanha do seu churrasco. Porém, quando você for servir, ou melhor, quando você for comer, é sua obrigação cortar aquela gordura e retirar. Por quê? Porque ela já penetrou ali, ela já fez a sua função, né? Então aqui, ó, porque elas são untosas ao paladar, essa função aí que eu dei o exemplo. Elas realçam o sabor dos alimentos, a indústria carrega os alimentos, lembra do conceito de ultraprocessado? A indústria coloca bastante gordura para saborizar e para seduzir você na questão do paladar. Aqui nessa disciplina você já te deu algumas ferramentas, por exemplo, a rotulagem, para você analisar melhor o seu alimento, ver lá a quantidade de gordura, porque o único fator, o que eu converso muito com as pessoas, assim, o que você usa como critério para a compra dos seus alimentos? A maioria das pessoas pensa assim, é gostoso, coube no meu bolso, eu compro. Isso não é muito inteligente. Essa aula aqui, ela serve para você repensar essa situação, para quando você for falar para o seu aluno, você falar com mais segurança. Não adianta ficar falando sem ter testado. Testa e vê se o que eu estou falando aqui consegue se adequar no teu dia a dia para você fazer escolhas mais inteligentes. Vamos a outras funções aqui das gorduras, ó. São precursoras dos hormônios esteroides. Nós não seríamos homens e mulheres se nós não tivéssemos a gordura.
Porque a gordura é substrato para fazer estrógeno, progesterona, então ela é importante para o organismo. Manter a temperatura corporal, todo mundo sabe que quando vem o frio, quem é que sente mais frio? O magrinho ou o que está mais fora do peso? O magrinho vai sentir mais frio porque está fora, está sem tecido de proteção. E aqui a gente tem também, como já falei, cada graminha vale 9 calorias, pensa nisso na hora da escolha. Bom, e os tipos de gordura? Nós temos as gorduras saturadas. Quais são os tipos de gordura? Isso você vê no rótulo. Dá uma olhadinha lá no rótulo. Lembra que eu pedi para você pegar? Dá uma olhada no rótulo. A gordura saturada. O que é a gordura saturada? A gordura saturada, ela vai ter apenas ligações simples. Isso aqui é da química. Ligações simples entre os átomos de carbono. Quer dizer que não pode mais fazer ligação. É um tipo de gordura que ela normalmente é sólida em temperatura ambiente e são encontradas prioritariamente nos alimentos de origem animal. Esse tipo de gordura a gente deve evitar. Por quê? Porque ela tem o quê? Uma alta correlação com o aumento do colesterol ruim. Quanto mais gordura saturada a gente come, mais formação de colesterol ruim a gente vai ter no organismo. E qual é o problema disso? O problema disso é que vai nos levar ao quê? Ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares. As mais comuns é o quê? Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. No Brasil é o segundo tipo de causa evitável que a gente tem de prevalência na nossa população. Então, a parte alimentar, essa escolha pode favorecer o quê? A melhor qualidade, sua melhor qualidade de vida. Bom, temos a gordura saturada e a insaturada. A insaturada, nós vamos ter o quê? Diferentemente da saturada, ela vai ter duas ligações simples, vai ter uma ou mais duplas ligações entre os átomos de carbono. Características dessa gordura, normalmente são líquidas em temperatura ambiente e são encontradas prioritariamente no reino vegetal. De quem que a gente está falando? Dos óleos, né? Dos óleos, pensando em origem vegetal, mas a gente também tem de origem animal, né? Alguns peixes que apresentam esse tipo de gordura. Então, como salmão, atum, sardinha, são peixes que têm esse tipo de gordura. Lembra que eu falei da gordura essencial? Aqui a gente tem a presença das gorduras essenciais, ômega 3, ômega 6, que eu falei para vocês, tá? E essas gorduras, elas são muito importantes porque, diferentemente da gordura saturada, ela vai favorecer o quê? O aumento do colesterol bom, que é o HDL. Favorecendo o quê? Vários autores colocam esse tipo de gordura como fator de proteção contra as doenças cardiovasculares. E a última aqui que eu vou falar rapidamente, que são as gorduras trans, né? As gorduras trans, há uns 5 anos, teve um alvoroço aí da população, porque descobriu-se que estava se comendo muita gordura trans. As gorduras trans, elas não são uma gordura natural, elas são produzidas através de um processo chamado hidrogenação, então são as gorduras hidrogenadas. E elas são o pior tipo de gordura. Por quê? Porque ela vai atuar nos dois tipos de colesterol. A gordura trans, ela vai aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e diminuir o HDL, que é o colesterol bom. Saudações nutricionais e até a nossa próxima videoaula.